Estão preparados para a nossa aula de história de hoje? Vamos lá? Entradas e bandeiras. As expedições da conquista e ocupação do interior do Brasil. Entradas e bandeiras. O desbravamento e povoação dessas terras foram iniciados por expedições pioneiras, chamadas de entradas e bandeiras. Mas o que foram as entradas? Eram expedições oficiais organizadas pelo governo da autoridade colonial. Isso mesmo, era o governo que comandava essa expedição, era organizado. E qual era o objetivo dessa expedição? Era penetrar e conhecer o interior do Brasil, claro, sem ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Além disso, eles tinham também como objetivo escravizar os indígenas e procurar riquezas minerais. Enquanto as bandeiras tinham motivação particular, isto é, eram organizadas pelos colonos que se estabeleceram nos povoados. Foram 3 tipos de bandeira: caça aos indígenas, mineração e sertanismo de contrato. As bandeiras foram bastante importantes nesse desenvolvimento do Brasil. Como havia dito, foram 3 os tipos de bandeira: de caça ao índio ou aprisionamento, bandeira de lavagem de ouro e diamante, conhecida como mineração, e monções, sertanismo de contrato. Vamos conhecer o objetivo de cada uma delas. Primeiro tipo de bandeira: caça ao índio. Desde o início, os paulistas prenderam e escravizaram os índios. A partir de 1620, com o crescimento das plantações de trigo, a procura por trabalhadores aumentou. Então, os paulistas organizaram bandeira, caças aos índios. Esse era o principal objetivo: aprisionar indígenas e vendê-los como escravos. Segunda bandeira: bandeira de mineração, cujo objetivo era procurar riquezas minerais e pedras preciosas. Tiveram grande destaque dos bandeirantes Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral, Borba Gato e Antônio Rodrigues. Foram os principais bandeirantes de mineração. Essa imagem representa esta segunda bandeira, a bandeira de mineração. Terceira bandeira: bandeiras de sertanismo de contrato. Foram expedições contratadas por donatários, governadores ou senhores de engenho, a fim de combater os índios, capturar os escravos fugitivos ou destruir os quilombos, ou seja, reduzir os escravos fugitivos. Alguns nomes se destacaram: Matias Cardoso de Almeida e Domingos Jorge Velho. Foram os principais bandeirantes do sertanismo de contrato, podendo destacar Domingos Jorge Velho, pois na história da abolição da escravatura, ou seja, do Dia da Consciência Negra, ele capturou o líder Zumbi dos Palmares. As entradas e bandeiras deram início de um ciclo econômico no nosso país, o ciclo do ouro. Exatamente. Neste período em que as bandeiras e entradas descobriram diversas minas de ouro, começava aí a explorar a mão de obra escrava dos negros e indígenas e, além de tudo, transformar uma paisagem. Muitas pessoas que vieram de longe quando souberam que havia descoberto minas de ouro. Então, o ouro conseguiu transformar uma paisagem natural, pois diversas pessoas queriam que seja um pouquinho do ouro para poder enriquecer. Pessoas de todos os tipos, de todas as idades, deslocaram-se para as áreas de mineração. O ouro parecia um imã que atraía gente de todos os lugares, até mesmo da Europa. Em poucos anos, havia cidades que nasceram a partir dali, da mineração. Também vieram para a região os pintores e escritores, ou seja, formando uma nova colônia. Houve surgimento de lojas, mercados e assim foi nascendo outras cidades, podendo dar destaque a 3 cidades em Minas Gerais: Vila Rica, atual Ouro Preto, Sabará e Mariana. Elas possuíam ruas largas e calçadas com pedras, prédios altos e bem ordenados, igrejas e altares folheados a ouro. Então, podemos afirmar que a transformação, a descoberta do ouro, transformou uma paisagem. Essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre entradas e bandeiras.
Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha compreendido o assunto. Qualquer dúvida, já sabem, né? Me procurem.